Olá, bem-vindos à terceira aula. Nós vamos estudar o valor posicional das honras. Posição aqui nessa aula, e de maneira geral em bridge, se refere a quem joga à sua esquerda e quem está à sua direita. Tá? Então, nós já vimos em aulas anteriores a grande vantagem que há em jogar depois do adversário, em ser o último a jogar, idealmente, em qualquer vaza. Quando nós estamos jogando bridge, carteando, nós temos duas mãos sob o nosso controle, a mão e o morto. Então nós podemos jogar um naipe em geral, é muito raro, as exceções são muito raras, mas em geral nós podemos jogar um naipe começando da mão, ou então podemos manejar o carteiro de modo a começar esse mesmo naipe do morto. E a maneira certa de jogar o naipe depende do valor posicional das honras. Tá? Então, dependendo se eu começo da mão, a pessoa que joga primeiro entre os adversários é a pessoa que está à esquerda da mão. Se eu começo do morto, é a pessoa que está à direita da mão. Tá? Na grande maioria dos casos, eu vou ter que prestar atenção no valor posicional das honras. A exceção é essa que está embaixo. Se as honras estão em sequência, por exemplo, rei, dama, valete na mão, não faz diferença de que mão jogamos. Se eu jogo o rei da mão, alguém vai fazer o ás, provavelmente. Se não fizer, também já fiz a minha vaza. E depois eu faço mais duas vazas. Se eu jogar do morto para a mão, pequena para o rei, alguém vai fazer o ás ou não. E depois eu continuo com as honras e tanto faz em que momento a pessoa faz o ás, ou se eu começo da mão ou do morto, eu vou acabar fazendo duas. Vou entregar uma para o ás e faço as outras duas, que terão sido promovidas à primeira posição do naipe. Então, esse exemplo aqui é exatamente disso que estamos falando. Eu tenho nas duas mãos conjuntas, eu tenho rei, dama e valete. Não interessa se eu começo de sul, se eu começo de norte. Não interessa se eu começo com uma honra, se eu começo com pequena. A única coisa que interessa, o único erro que eu posso cometer é jogar uma honra em cima de outra honra. Então, se eu jogar o rei, o oeste fizer o ás, e eu jogar a dama, aí eu perdi uma vaza. Mas isso é uma bobagem que é facilmente evitável quando estamos carteando. O nosso instinto não é de ficar jogando honras embaixo da honra de si mesmo, da mão do parceiro. Agora, quando não há uma sequência, que é o caso que vamos estudar agora, a posição das honras é fundamental. Então, por exemplo, aqui você só tem o rei. Então, o que significa que há um ás por aí, que você não sabe aonde, que está esperando, está à espreita do seu rei. Lembra que o adversário também conhece os princípios que estamos estudando, então ele quer usar o ás, o seu próprio ás, para capturar o seu rei de modo a promover suas honras inferiores. A estratégia dele é essa. Então, se quem começa é sul, que é o caso do diagrama, nós não vamos conseguir fazer o rei. Se nós começarmos com o rei, alguém vai jogar o ás. Tá certo? Se nós começarmos com o 3, alguém não vai jogar o ás. Porque se o oeste tiver o ás, ele vai ter uma outra carta. Ele está vendo que o morto não tem nenhuma carta grande, ele vai jogar lá o 7. 3, 7. O morto joga o 2. Lembrando que o morto, no caso aí norte, está exposto, né, para todos os adversários. Sul joga o 3. O oeste olha para o morto, vê que não tem nenhuma carta acima, joga uma cartinha qualquer. E o adversário faz a vaza. E depois, quando você jogar o rei, ele joga um ás. Se por um acaso o ás está em este, sul joga o 3, o oeste joga uma carta, norte joga uma carta e este, que é o último a jogar, vê que não precisa jogar o ás nessa vaza, porque o rei não apareceu, e joga uma pequena suficiente para ganhar. Então nós vemos que nesse naipe começar por sul significa fracasso. Porém, se começamos por norte, a situação é bastante diferente. Por quê? O que acontece quando começamos por norte? Norte joga o 2 e este vai jogar alguma carta. Se este jogar o ás, nós jogamos o 3 e o nosso rei fez a vaza. Certo? Se este não jogar o ás, o que aconteceu? Ele jogou uma carta pequena e nós jogamos o rei também, porque nós queremos fazer a vaza. E aí o que acontece? Se o oeste tiver o ás, ele ganha a vaza e nós não fizemos nenhuma vaza. Mas, se o ás estava em este originalmente, ou seja, se o ás estava com o jogador que já jogou, isso aqui é importante.
quando o norte começa, você obriga um dos adversários a jogar antes de você, antes da mão que tem o rei. Norte começa, este joga, e você joga o rei torcendo para que o Ás, a carta que pode ganhar do seu rei, esteja na mão de quem já jogou. Se o Ás estiver na mão de quem já jogou, ele não está na outra mão. Se ele não está na outra mão, seu rei vai ganhar a vaza. Tá claro? Então aqui nesse caso, é uma extensãozinha do que estamos falando. Agora, em vez de rei e uma pequena, eu tenho rei, dama e uma pequena. O fato de eu ter rei e dama, duas cartas em sequência, significa que eu posso jogar uma delas, arrancar o Ás e promover a segunda. Certo? Se eu jogar o rei, o adversário faz a vaza, a minha dama faz a vaza. Se eu jogar a dama, o adversário faz o Ás, meu rei faz a vaza. Então, uma vaza eu sempre faço. Mas eu posso fazer duas usando o mesmo princípio que estávamos apresentando na mão anterior. Se eu jogar de norte, este joga primeiro, ele vai jogar alguma carta. Se for o Ás, eu jogo 6 e pronto, fiz duas vazas. Se ele não jogar o Ás, eu jogo o rei e torço para que o Ás esteja com quem já jogou. O meu rei fez a vaza nesse caso. Aí eu entro no morto. Tá? É importante. Isso é um tema que vamos estudar lá na frente, chamado entradas. Entradas significa você decidir de que lado você vai jogar os naipes. Eu usaria um segundo, terceiro naipe para isso, numa mão real. Mas então, voltando. Eu joguei pequena, este jogou uma carta, joguei o rei e fiz a vaza, entro no morto em um outro naipe, jogo pequena, este joga uma carta, eu jogo a dama, fiz a vaza, então consigo fazer duas vazas, contanto que este, que é o adversário que está jogando antes das minhas honras, tem o Ás. Tá? Ou seja, o que a gente está vendo aqui, nesses exemplos, é um princípio geral, que a gente deve jogar em direção às honras, quando não temos todas elas em sequência. Isso aí a gente traduz na regrinha, no mnemônico que a gente sempre apresenta nessas aulas, em jogar do lado fraco para o lado forte. Tá? A gente não começa uma vaza com uma honra quando não temos uma sequência sólida. Sólida significa um número de honras em sequência igual ao número de cartas do naipe. Então, se eu tenho rei, dama e só, mais nada, com apenas duas cartas nesse naipe, eu posso jogar da mão, não faz diferença. Mas, como vimos no exemplo anterior, se eu tenho rei, dama e uma pequena, já vale a pena, já é vantajoso jogar em direção às honras. Tá? Aqui um outro exemplo. Nós temos o Ás e a dama em norte e sul é quem vai jogar. Tá ali a laranjinha. O Ás é uma vaza garantida. A questão é como fazer para ganhar a dama. Se eu começasse de norte, eu ia jogar o Ás, ninguém ia jogar o rei, porque é muito difícil que alguém tenha um rei seco. Note que você tem 4 cartas no naipe, para alguém ter um rei seco faltam 9, significa que estão 8 de um lado e 1 do outro. Muito pouco provável. Tá? Então, se você começasse por norte, você estava em apuros. Mas começando por sul, você joga pequena, oeste vai jogar uma carta e você vai jogar a dama torcendo para que o adversário que já jogou, no caso oeste, tenha a honra que está faltando, tenha o rei. Claro, então você joga pequena, oeste joga pequena, você joga a dama. Se o rei está em oeste, ele não está em este. Se o rei não está em este, a sua dama vai ganhar a vaza e você acabou de cumprir seu objetivo. Tá? E essa finesse, desculpa, eu acabei de apresentar um termo técnico que vai aparecer nos slides subsequentes. Vamos pular a sequência. O nome dessa jogada é finesse, ou passagem. Esta finesse, ou passagem, não pode acontecer várias vezes seguidas. Não precisa ser uma só. Então, nesse segundo caso, nós jogamos do lado fraco para o lado forte, de sul para norte. Pequena, oeste joga uma carta, e aí você joga a dama, torcendo para que oeste tenha o rei. Ou seja, o adversário que já jogou, ele ter o rei. Ganhou a vaza? Volta para a mão, entra na mão em algum outro naipe e repete a finesse. Ou seja, joga de novo pequena, oeste joga outra carta e você joga o valete e torce para fazer a vaza. Ou seja, torce para que o oeste não tenha o rei. E uma outra extensão, que a gente não precisa se alongar, mas o princípio é o mesmo. Você joga pequena para uma honra da mesa,
depois volta para a mão, joga pequena, para uma honra da mesa e assim consequentemente. Eis aqui ó, a lâmina que eu pulei. Finesse é o nome dessa jogada, dessa manobra. Tá? A manobra tem o objetivo de impedir que a sua honra inferior, por exemplo, naquele caso, Ás e Dama, a honra inferior é a Dama. Você quer impedir que a Dama seja capturada pela honra faltante do adversário. Você não quer que o rei pegue a sua Dama. Então você tira proveito da posição hipotética das cartas adversárias. Hipotética porque você não viu as cartas deles, mas de qualquer maneira a finesse é uma manobra vantajosa mesmo no escuro. Tá? Você não precisa ver o rei para a finesse ser uma jogada vantajosa. Por quê? Porque a chance de oeste ter esse rei independe de você ter visto as cartas dele ou não. Tá? Você joga para oeste ter o rei, o que vai acontecer em aproximadamente metade dos casos, né? Porque a chance de oeste ter o rei é a mesma que este ter o rei. Você joga para oeste ter o rei e se der certo, ótimo, você conseguiu o que você queria. Se não deu certo, se este tinha um rei, você não tinha alternativa. Você não ia conseguir pegar porque este sempre vai jogar depois de norte, pela regra do jogo. Tá certo? Se a honra adversária está atrás da sua honra, da honra que você quer fazer, você não tem escapatória. Então a finesse ela só ganha, ela nunca perde. Ela acrescenta uma chance. Tá? Se você faz uma finesse e erra, você não tinha como fazer aquela vaza. Não culpe a sua própria técnica. Culpe a distribuição das cartas. Bom, as finesses que nós vimos até agora começavam todas com uma carta pequena. Mas elas podem começar com uma honra. Tá? Esse caso aqui, o princípio é o mesmo, ele parece um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Qual seja, você vai torcer para que o adversário que já jogou na vaza tenha a carta relevante. Então, Sul joga uma carta qualquer, são equivalentes no caso, Dama, Valete ou 10. Oeste joga. Se o Oeste jogar o Rei, Norte vai ganhar de Ás. Essa é fácil. Mas se o Oeste jogar uma pequena, você torce para que o Oeste tenha o Rei, tenha a carta relevante e também joga pequena de Norte. Tá? Note que se você não fizer isso, se você jogar o Ás da mesa, o adversário vai fazer o Rei sempre. Você jogou uma carta da mão, o Oeste jogou uma pequena e você jogou o Ás da mesa. O Oeste vai jogar uma pequena e alguém ficou com o Rei. E aí esse alguém vai fazer o Rei, o que significa que você vai fazer duas vazas apenas. Tá? Você vai fazer o Ás, depois vai entregar o Rei e vai fazer a terceira. Mas, se você jogar corretamente o naipe, corretamente é fazendo a finesse, você joga uma carta da mão, o Oeste joga uma carta e você torce para que a pessoa que já jogou tenha a honra relevante, joga pequena da mesa, e se por acaso o Oeste tiver efetivamente o Rei, Este não tem o Rei e não consegue ganhar a vaza. Esse caso é equivalente. A gente só distribuiu as cartas intermediárias pelas duas mãos, mas você também começa com uma honra da mão. Oeste, a Dama ou 10, tanto faz. Oeste joga uma pequena, se jogar o Rei acabou o seu problema. Oeste joga uma pequena e você joga uma pequena da mesa torcendo para que o Rei esteja com o Oeste. E essa aqui também é equivalente. Seguindo os mesmos princípios, você joga o Valete ou 10 da mão. O Oeste joga uma pequena e você joga uma pequena da mesa torcendo para que o Rei esteja em Oeste. Ou seja, para que Este não tenha uma carta capaz de vencer a vaza. Tá? Esse aqui é um exemplo traiçoeiro. Isso é uma situação que causa muito problema quando a gente está apresentando técnicas básicas de carteio em aulas ao vivo e eu suponho que vai causar também algum problema nas aulas na internet. Considerando aquilo que a gente acabou de apresentar, é normal que o aluno ache que a maneira certa de manejar esse naipe é começar com a Dama de Sul, porque se o Oeste tiver o Rei, ele joga pequenas, pensa o aluno, aí Norte joga pequena e a Dama faz a vaza. Acontece que quando você não tem as cartas intermediárias, que é o caso aí, você tem a Dama e mais nenhuma carta, se o adversário jogar o Rei, você vai ser obrigado a ganhar com Ás e não sobrou nenhuma carta promovível na sua mão.
Ou seja, você começar com a dama é uma jogada perdedora. Porque se o rei estiver em oeste, o oeste vai jogar o rei. Norte vai ganhar com o as, mas você só fez uma vaza. Se o rei estiver em este, quando você joga a dama, oeste não tem o rei, joga pequena. Norte joga pequena e este que tem o rei, fez o rei. Então você também só fez uma vaza. Então, será que é possível fazer duas vazas nessa posição? É possível. Da seguinte maneira, você ao invés de jogar a dama da mão, você joga pequena para o as. E o que acontece quando você joga pequena para o as? Depois você ficou com a posição no segundo diagrama. Aí você joga pequena da mesa. Este é quem joga. E você vai torcer para que este tenha o rei. Este que já jogou tem o rei e vai jogar a dama. Tá? Então, a maneira certa de maneirar esse naipe é primeiro o as e depois pequena da mesa, torcendo para que este, que é a pessoa que já jogou, tenha o rei. Se ele tiver o rei, quando você jogar a dama, o oeste não vai ter carta para fazer. Tá? Ou seja, para a gente começar a finesse jogando uma honra, a gente tem que ter a sequência de honras inferiores. Dizendo de outro modo, para a gente começar a finesse jogando uma honra, a gente precisa garantir que vai fazer as vazas subsequentes, mesmo que o adversário cubra. Tá? Mesmo que o adversário cubra. Que não é o caso do exemplo que estamos estudando. Tá? Nesse exemplo em que estamos estudando, nós não vamos fazer as vazas subsequentes se o adversário jogar o rei em cima da nossa dama. Então, ele é reduzido àquele primeiro caso de finesse que a gente viu, que era o rei e uma pequena com duas pequenas. Você jogava pequena para o rei, torcendo para o as estar bem, lembram? Então, aqui agora você bate o as, e aí, ou seja, promove todas as honras inferiores uma posição. O rei agora assume a posição do as e a dama assume a posição do rei. E você joga na segunda vaza do naipe pequena para a dama da sua mão. Resumindo a aula, nós vimos que a capacidade das honras intermediárias de fazerem vaza depende de como está a posição das outras honras nesse naipe. O que, normalmente, na maioria dos casos, é uma incógnita. Você não sabe qual é a posição das demais honras do naipe quando começa a cartear. Então, aí você começa a entrar uma estimativa da chance das cartas estarem de um jeito ou de outro. Como eu já falei em uma outra aula, o brilho é um jogo probabilístico. Tá? Então, o fato de que a capacidade das suas intermediárias de fazer vaza depende da posição de todas as honras do naipe, inclusive de honras que estão ocultas, significa que você vai ter que fazer estimativas de probabilidade de melhor chance, de menor chance. Não significa que você vai ter que fazer contas. Cuidado com isso. Não estou falando de fazer contas, estou falando de fazer estimativas. Também vimos que o método correto envolve jogar do lado fraco para o lado forte, de modo a capturar a honra inimiga caso ela se interponha em seu caminho. E vimos que a exceção, que é você começar a finesse com uma honra, requer a posse de toda uma sequência de honras. Mais uma vez, obrigado.